Paz do Senhor, meus amados. Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Então olha para essa pessoa aí, parecendo aquele clichê de pregador, você já viu? Amados irmãos, boa noite. Eu queria que você olhasse para essa pessoa topíssima aí do seu lado, olha para ela, respira fundo assim, fala assim, você é chique demais, velho. Você é da hora demais, menino. Abraça essa pessoa aí do seu lado aí, fala para ela assim, conta comigo, se você precisar. Oh, glória a Deus. Cadê o pastor Anderson aqui? Ei, varão de Deus, que o Senhor te conceda muita graça e muita vida. Você é um pai que eu tenho, um pai na fé, uma referência para mim. É uma alegria poder estar aqui nesse lugar de novo, junto com o seu povo. Cadê meu brother do teclado? Tá arrumando o quê? Uma posição aí para sentar? Oh, glória. Gente, fica à vontade, pode sentar. Realizando um sonho mesmo, eu falei, pastor, estou te vendo no Instagram que você está fazendo uns cultos com o microfone descolado demais. Falou, né, eu estou aí bem descoladinho. Eu, miserável. Falei, rapaz, deixa eu pregar com esse microfone, pelo menos uma unção sua, eu pego um pouquinho. E hoje estou aqui bem RR Léo Goiano. Mas é uma alegria poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da palavra de Jesus com vocês, gente. Você trouxe a sua Bíblia aí? Será que você poderia abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3? Nós vamos ler uma porção muito legal aqui dessas escrituras. E eu queria muito que você prestasse muita atenção hoje, que meu coração está sedento por mais de Jesus. Quem está querendo mais do Espírito Santo aqui nesse lugar? É uma alegria grande demais poder falar dele. Não existe maior privilégio nessa terra do que falar de Jesus para as pessoas. Esses dias eu e um grande amigo meu lá em Goiânia, a gente começou a desenvolver um trabalho onde chama o Encontro dos Nazireus. Aí você me pergunta, o que é Nazireu, meu Deus do céu? Nós começamos ali a se reunir em uma casa, na casa do meu amigo, para poder orar. E a gente orando para que Jesus pudesse colocar mais amor dentro do nosso coração pela obra dele, pelas almas, pelos jovens do Brasil. E a gente começou a orar e a casa dele foi tomando uma proporção tão grande de pessoas, onde a galera começou a ir na casa dele. Teve um dia que não estava cabendo mais gente. E a gente se reuniu, a gente está se reunindo ali toda quarta-feira em uma praça, da maior praça de Goiânia, onde tem um monumento gigantesco escrito Eu Amo Goiânia, para poder declarar para a nossa cidade que aí ainda existem muitos jovens ali que choram e oram pela alma daquele povo, porque eu acredito que o Deus dessa igreja, o Deus dos seus pais, o seu Deus, ele tem poder de mudar a vida da história dessa nação. Eu acredito de todo o meu coração, porque se existiram profetas no passado, se existiram profetas iguais a Isaías, a Samuel, a Davi, igual a Daniel, que é o que nós vamos ler hoje aqui, o mesmo Deus desse povo ainda continua sendo Deus nessa terra, nessa geração, e Ele está querendo levantar cada um de nós também para sermos os profetas desse tempo. Aí você pode falar assim, nossa, mas eu tenho uma diferença muito grande de Daniel, de Davi, de Isaías. E eu fico me questionando comigo mesmo, eu fico falando assim, mas se Davi, se Daniel, se Samuel era ser humano, se ele era igualzinho a cada um de nós, o que nos impede de sermos profetas de caráter e de honra nesse tempo ainda? Simplesmente basta uma decisão nossa de ter o caráter de Jesus dentro da nossa vida e nas nossas atitudes todo dia. É uma coisa muito simples, e eu queria falar a respeito disso hoje com vocês, nesse texto que se encontra em Daniel. Todo mundo já encontrou aí? No capítulo 3, depois se alguém pudesse trazer só um copinho de água para mim, eu ia ficar grato demais da conta. Amém? Mas antes da gente ler, eu queria que você fechasse os seus olhos e você colocasse a mão assim no seu coração por um instante. Esquecesse do mundo, de todos os problemas que você tem vivido, de tudo que você tem passado, e que seu coração se volte a Jesus, assim conforme você estava aqui no louvor. Espírito Santo, nós chamamos Espírito Santo, nós chamamos de todo o nosso coração, e eu acredito que o Senhor tem algo extraordinário para fazer na nossa vida, hoje aqui dentro dessa igreja, nesse lugar que eu tanto amo, meu Deus.
Pai, nós te agradecemos pela nossa vida. Nós te agradecemos pelo fato de estarmos aqui vivos nesse lugar. Porque existem muitos jovens que não tiveram mais a oportunidade de estar vivos, porque de alguma maneira morreram por alguma doença, por alguma fatalidade da vida. Mas ainda para nós existe esperança, e eu te glorifico, meu Deus. Obrigado pela nossa saúde, enquanto muitos estão em um leito de hospital nesse momento, clamando ao Deus de Daniel, ao Deus de Abraão, que dê a eles uma segunda chance. Obrigado pelo alimento, Pai, que o Senhor coloca na nossa mesa, enquanto muitos estão famintos, clamando, gemendo de fome pelo Brasil e pelo mundo afora. Obrigado pelos nossos amigos, que com tanto amor nos acolhe na sua casa, quando viajamos para uma terra distante, para uma terra longe da nossa. Eu te glorifico pelos meus amigos dessa igreja, Pai, porque muito mais de amigos, eu tenho uma família aqui nesse lugar. Oh meu Deus, fala conosco, eu não sou nada. Eu sou um ser humano, tão pecador, tão sedento pela sua palavra. Mas que nessa hora eu te peço, Jesus, tome a minha boca para ti, que o Senhor fale através da minha vida, o coração de cada um de nós. E a mim também, porque o mensageiro não fica isento da mensagem. Por isso, Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser aqui nesse lugar. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Se você crê nisso, eu queria que você aplaudisse a Ele com toda a sua força. Ele é maravilhoso demais. Gente, eu agradecer aqui demais. Cadê o Felipe? Tá, agora que ele está sumido, cadê ele? A Cris, a Nick, essa família que teve a coragem de me colocar dentro da casa deles. Como demais da conta, tu é doido. É uma alegria grande demais, cara. Que Jesus abençoe. Depois você vai fazer aquele negócio aqui comigo. Cara, hoje eu estava ligando para minha esposa e falei, amor, como eu te amo, eu amo demais. Aí ele começou a traduzir em inglês. Eu falei, nossa, o Google Tradutor está aqui do meu lado. Aí do nada eu comecei e falei, amor, eu te amo. Ele, hey, I love you. Eu falei, nossa, velho, tu é doido. Eu sempre quis um trem desse na minha vida. Depois no finalzinho, cara. Você é top, velho. É um cara que eu aprendi a amar e a respeitar demais, porque ele procura ser uma cópia de Jesus todo dia. Será que você pode aplaudir a Jesus também pela vida desse homem de Deus? Deus tem algo extraordinário na sua vida, cara. De verdade. Amém? Todo mundo encontrou aí? Daniel capítulo 3, do verso 1 em diante. Nós vamos ler aqui uma porção muito legal, porque hoje eu estou a fim de escutar a respeito da Bíblia. Quem ama a sua Bíblia aí? Fala assim, é nós. Ele é lindo demais. Olha só o que é que diz nessa porção da palavra. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro da altura de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. E enviou o rei Nabucodonosor a reunir os grandes, os assistentes e capitães, auditores, tesoureiros, os do conselho, presidentes e a todos os governadores das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Foram, pois, reunidos os grandes, os assistentes e capitães, os auditores, tesoureiros dos conselhos, presidentes e todos os governadores das províncias, à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. E o arauto apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes os sons da buzina, da flauta, do tamboril, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de todo o instrumento musical, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, na mesma hora será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E então aos ouvintes, todos os povos, o som da buzina, da flauta, do tamboril, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de todos os instrumentos musicais, todos os povos, nações e línguas se prostraram-se e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Verso 8.
E então, no mesmo instante, alguns homens caldeus chegaram e denunciaram os judeus, respondendo e dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, puseste um decreto pelo qual todo o homem, ao ouvir o som da buzina, da flauta, do tamboril, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de todo instrumento musical, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, não é mesmo? E o que não se prostrasse e a adorasse, fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente, não é isso? Mas rei, há uns varões judeus, os quais tu constituíste sobre os assuntos da província da Babilônia, aos quais são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ó rei, estes homens não têm feito caso de ti, e eles não adoram aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Então Nabucodonosor, furioso, disse irado que trouxessem a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E foram trazidos estes varões diante do rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não honrais aos meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, estão dispostos para que, ouvindo o som da buzina, da flauta, do tamboril, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de todo o instrumento musical, vos prostrem e adorem a estátua que eu fiz? E Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: isso aqui que me encanta, gente. Não necessitamos de te responder sobre este assunto, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós honramos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não fizer isso, fique sabendo, ó rei, que os teus deuses não os serviremos, e nem a estátua de ouro que tu levantastes nós honraremos. Então o rei Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o seu aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ordenou que o fogo fosse aquecido 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E mandou aos homens muito fortes que tinham em seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para jogá-los dentro da fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, as suas meias, e os seus turbantes e as suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira aquecida, e a chama do fogo matou aqueles que tinham levado a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens caíram atados dentro da fornalha ardente. Olha só o que aconteceu para a gente finalizar essa leitura. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e se levantou às pressas e falou dizendo ao seu conselho: não foram nós que lançamos 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Então o rei respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos que passeiam no meio do fogo, e nenhum dano há neles. E o parecer do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor se aproximou da fornalha de fogo ardente e falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham então para fora. E os 3 saíram do meio do fogo. E se ajuntaram os grandes, os governadores, os capitães e os do conselho do rei, para olharem a estes homens. E eles viram como o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos. Nem o cabelo das suas cabeças foram queimados, nem as suas roupas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado por eles. Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e libertou os seus servos que ficaram nele, que confiaram nele. E o mandamento do rei violaram e entregaram os seus corpos, escolhendo não servir nem adorar algum outro Deus, a não ser o Deus deles. Por fim,
Pois fica decretado que todo povo, nação ou língua que disser alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja esquartejado e a sua casa seja posta por depósito de lixo. Porquanto não há outro Deus que possa libertar como este. Então o rei engrandeceu a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Só pela palavra que foi lida aqui, será que você pode aplaudir a Jesus, véio? Porque Ele é lindo demais. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Eu queria que você voltasse agora no tempo, cara. Para analisar uma situação igual a essa. Eu queria que você voltasse assim no tempo, há mais de 580 anos antes de Jesus vir à Terra como um ser humano encarnado. Eu queria que você voltasse o seu pensamento em um tempo onde existia um reino, que era o mais poderoso da terra, que era o mais glorioso, o mais rico, o mais potente, o mais soberano em toda a terra, o reino da Babilônia. E nesse reino, tinha um rei que ele era a personificação do que é a própria vanglória do homem para si mesmo. Um homem que construiu uma cidade tão gloriosa, um homem que construiu uma cidade onde os jardins eram suspensos. Quem aqui já ouviu falar nos jardins suspensos da Babilônia? Um homem que construía as ruas feitas de mármore branco. Um homem que era riquíssimo. E o poder e a glória do seu reino era tudo o que a terra poderia dar de melhor. Mas um dia esse homem chamado Nabucodonosor, ele foi dormir depois de ter assistido um Netflix de noite. Ele foi dormir, e ele sonhou, e ele teve um sonho que para ele foi um pesadelo. E quando ele acordou, o espírito dele ficou perturbado demais. Nabucodonosor ficou indignado, e ele queria saber a respeito do sonho que ele tinha, mas nem o sonho que ele tinha, ele lembrava. Quando de repente ele pegou o WhatsApp, assim, só passou um áudio assim para o grupo da galera mais top que tinha na Babilônia, falou assim, o grupo dos sábios e dos top da Babilônia. Ele só deu aquele... apertou aqui e falou assim, gente, eu quero que vocês colem aqui no meu barraco aqui agora. Vem depressa que eu estou doido para poder escutar um negócio de vocês aqui, porque eu tive um sonho e eu preciso que alguém interpreta para mim. E você está ligado que o servo do rei, na hora que mandasse, os caras tinham que aparecer na hora, assim, que nem o Noturno do X-Men, na hora. E os caras chegou e falou assim, ó rei, vive para sempre, o que o senhor está precisando? E ele pegou e falou assim, eu tive um sonho ontem, gente. E os caras, nossa, que doido, como é que foi esse trem? E o rei pegou e falou assim, eu tive um sonho, mas eu não lembro como é que foi o sonho. Ele falou, ei rei, mas assim fica difícil demais. Aí ele falou assim, eu quero que vocês interpretem para mim esse sonho e me revelam qual foi o sonho que eu tive. Os caras falaram, ué rei, mas isso daí fica meio difícil, ué. Fica meio impossível poder revelar um sonho que o senhor teve, e nem o sonho o senhor lembra. Fala para nós o que é o sonho, que a gente vai responder. E o rei falou, não senhor, se eu falar o que foi, vocês vão inventar alguma coisa, e vai querer mentir para mim, e vai ficar por isso mesmo. Se vocês são os top desse grupo aqui, eu quero ver se vocês conseguem interpretar meu sonho. Sem falar, eu quero que vocês interpretem para mim. E se vocês não interpretar, maluco, você vai ficar sem cabeça, eu vou matar vocês tudo e a sua família. E os caras falaram, meu Deus do céu, esse homem tá vendo é Narcos no Netflix de noite, véio, só pode. E os caras falaram assim, rei, isso que o senhor está pedindo é impossível. Não tem como a gente revelar seu sonho, não tem como. E ele pegou e falou assim, então eu vou baixar um decreto hoje, que todo mundo aqui vai morrer, os sábios de tudo. E chamou Arioque, que era o guarda dos capitães que ele tinha, de todo mundo. Tinha os capitães e esse cara, tipo assim, era o nascimento da galera, tá ligado? Ele era o mais top que existia. Falou assim, pode passar o fogo nessa galera. E os caras falaram, ah nem, velho, tu é doido, nem sei o que... O cara começou a chorar. E tinha um cara, que ele já estava ali na Babilônia há mais ou menos uns 5 anos. Um menino top, velho, que tinha uns 120 mil seguidores no Instagram, chamado Daniel. Quem aqui já ouviu falar nesse cara? Daniel. Repete comigo assim, Daniel. Fala de novo, Daniel. Ele era top. Rapaz, se Daniel tivesse hoje aqui, era o brother que eu ia colar junto com ele na hora. Pensa, eu ia tirar selfie e ia marcar assim, siga o Daniel, toda hora. E ele era um cara e viu aquela choreira daqueles caboclos assim. E os caras de repente pegou
e falou assim: cara do céu, eu vou morrer sem eu ter feito nada, eu não mereço um trem desse. E Daniel falou assim: mas o que aconteceu? Ô Arioque, chega aí, doido, me fala aqui o que aconteceu. Ele falou: não, o rei mandou matar esses caras, porque o rei teve um sonho que ninguém sabe interpretar, nem ele lembra qual que é o sonho. Aí ele falou assim: mas também tá de brincadeira também, ué. Aí o povo tudo chorando, os caras falaram: ô Daniel, ajuda nós aí. Olha que louco, gente, quando o cerco aperta para cada um, a quem que eles vão lembrar? Pede para o seu Deus, vê se ele pode fazer alguma coisa. Quem já viu uma cena semelhante dela na sua vida, assim, na hora que acontece alguma coisa de ruim, todo mundo pode adorar qualquer coisa, mas todo mundo lembra que só existe um Deus no céu que tem o poder de fazer tudo na vida de qualquer pessoa. E Daniel era um cara igualzinho os jovens da Lagoinha de Vila Velha, os caras gostavam de orar. Quem gosta de orar? Não, fala assim: é nóis, demais. Cara, aí Daniel pegou e falou assim: vou passar um WhatsApp aqui, vou passar um áudio no grupo, os top de Judá. Falou assim: Sadraque, Mesaque, Abidnego, tá de bobeira aí, mano? Vamos depois ali de noite no Burger King para nós comer um Upper, tá ligado? Aí os caras falaram: não, vamos. E agora? Não, agora não. Agora antes nós vamos aí na sua casa para nós orarmos. Vamos falar com Deus aqui, porque está acontecendo uma situação aqui meio sinistra, que só o nosso Deus pode resolver. Ele falou: cola aqui demais. Quando de repente ele chegou na casa dos amigos, porque amigo de verdade é aquele que te aproxima do seu Criador, não é aquele que te afasta. Se existe alguém que diz ser seu amigo, mas pode ser um cara de boa, pode levar para dormir você para a casa dele, isso pode parecer legal, mas o amigo de verdade é aquele que te aproxima do seu Deus o tempo inteiro. E os caras foram para orar, presta muita atenção nisso. Os caras foram orar e pedir uma resposta de Deus. E antes deles irem orarem, Daniel pegou e falou assim: não mata esses caras não, deixa eles de boa. Não mata eles, porque eu vou orar ao meu Deus, e o meu Deus, ele tem poder de interpretar e falar o que foi o sonho e qual é a interpretação verídica e real do sonho do rei. Demorou? Aí ele falou: não, então beleza, cara, eu não estou afim de matar esses caras, é uns caras massa. Aí quando de repente Daniel se reuniu com 3 amigos, para poder falar com o Deus dos pais deles. E naquela mesma noite, o próprio Deus, as escrituras falam que é uma teofania, a pré-encarnação de Jesus de Nazaré, revelou aquilo que o rei tinha sonhado, porque era um propósito de Deus, para que o rei da Babilônia tivesse um sonho que mostraria o que iria acontecer no futuro bem próximo. Aí você imagina, o próprio Deus apareceu para Daniel e revelou o sonho e a interpretação. E Daniel ficou doido, chapado, falou assim: velho do céu, que massa, imagina, cara. O próprio Deus, cara, revelar para um menino, para um jovem, igual a mim, igual a você que está aqui. E eu fico me perguntando, o que Daniel, ele tinha de diferente de nós? Ele não tinha nada, ele simplesmente queria ter intimidade com o Deus dele. É muito simples, e está escrito que aquele que se chegar ao Senhor, ele se achegará a cada um de nós. É muito simples. E Daniel teve a revelação de Deus, e ele foi falar com Arioque e falou assim: maluco, fala para o rei agora que eu tive a interpretação do sonho dele. E Arioque falou assim: graças ao seu Deus, aleluia, virou crente na hora. Xaramanaia, começou a falar os mistérios dos choremicantos lá. Quando de repente ele falou para o rei: rei, tem um menino dos deportados de Judá, daquele povo lá de Jerusalém que o senhor trouxe como escravo aqui para a Babilônia. Rapaz, o menino ele é diferente, cara. Ele teve a capacidade de saber qual é o seu sonho e a interpretação dele. E o rei falou: chama esse cara aqui depressa, para mim agora. E Daniel pegou e falou assim: oh meu Deus, não me ajuda, por favor, senão é eu que vou morrer hoje. Aí Daniel chegou diante do rei Nabucodonosor, e o rei falou assim: é verdade que você consegue? É verdade que esse cara aí, você é top demais, igual os caboclos aqui tá falando, que você interpreta sonho de todo mundo? Que você não liga o Bluetooth não, né, para ficar vendo o nome dos outros não, né? Que tem gente que é assim, tem uns pregador que liga o Bluetooth e parece assim: Amanda, Arnaldo, João, fala assim: eis que o Senhor te diz, Amanda Siqueira. Tem gente que é isso.
que corrompe a fé, que zomba com as escrituras. Mas Daniel era um homem verdadeiramente servo do Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando de repente ele falou assim: rei, eu não tenho poder de nada. Igual o Cristiano Ronaldo, quando ele faz o gol, que ele fala assim: eu tô aqui, maluco. Fico imaginando Daniel numa pelada, quando ele fazia o gol, ele ajoelhava e falava assim: eu não, o Senhor que fazia. Tá ligado? Quem já viu o Cristiano Ronaldo? Aquela... Mas Daniel era um cara muito massa. Daniel pegou e falou assim: rei, vou te interpretar o sonho que o senhor teve e vou revelar o real sentido do seu sonho. E o rei falou assim: só começa a falar depressa. Daniel pegou e falou assim: rei, o senhor teve um sonho que tinha uma estátua parada na sua frente, gigantesca, gloriosa, que tinha a cabeça de ouro, que tinha o peito e os braços de prata, que tinha o ventre e as coxas de bronze, e as pernas eram de ferro, e os seus pés eram misturados com ferro e com barro. Velho, eu fico imaginando o rei fazendo assim. Rapaz, você já sonhou? Olha só entrando num parênteses aqui. Quem aqui já sonhou uma coisa que no outro dia quando acordou e falou assim: velho do céu, o que foi que eu sonhei? Quem aqui já teve esse bullying gospel assim na vida? Cara, eu já sonhei demais. Eu falei: maluco, tive um sonho. O que foi o sonho mesmo, velho? Oi, como é que foi o seu dia? Esqueci. Foi exatamente o que aconteceu com a mente de Nabucodonosor. Bugou tudo. E Daniel pegou e falou: esse foi o sonho que o senhor teve, rei. E eu vou te dizer mais. Eu fico imaginando ele falando assim. Aquela hora ele virou Saiyajin 3 na frente assim do rei, tá ligado? Ele pegou e falou assim: eu vou te revelar o sentido desse sonho. Porque você viu essa estátua que tinha cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, com as pernas de ferro e tudo de barra de ferro. Mas, ó rei, vinha uma pedra dos altos céus que não foi lavrada por mãos de homens e feria o pé da estátua e ela inteira se despedaçava e virava pó, ó rei. E o rei falou assim: tu é doido, maluco, é exatamente isso aí que aconteceu. E na hora assim o rei começou a tremer. E Daniel falou assim: agora eu vou te mostrar, rei, a interpretação desse sonho. A cabeça de ouro é o seu reinado. É glorioso, é poderoso em riqueza, e a cabeça é o reino da Babilônia. O peito de prata com os braços de prata é um reino que vai vir daqui 100 anos depois do seu, que é o reinado medo-persa. Deus, gente, estava mostrando para um rei pagão o futuro dos reinados do planeta Terra e o que viria a acontecer. Deus teve a capacidade e a misericórdia de mostrar para um pagão, para um adorador de ídolos, aquilo que ele quer. Por isso que eu falo que Deus, ele pode usar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser na nossa vida. Ele tem a capacidade de usar um cara que nem eu, doido da cabeça, para falar da palavra dele. Mas gente, isso é muita misericórdia, porque eu nunca na minha vida eu imaginei que eu iria estar fazendo o que eu faço hoje. Nunca. Eu estava falando hoje com o Felipe, falo com o pastor. O meu negócio era jogar futebol. Para quem não sabe, quem está me vendo pela primeira vez, eu era atleta profissional de futebol. Mas um dia Jesus, ele pegou e falou assim: maluco, cola aqui, eu amo esse menino, velho. Gente do céu, vem cá, fala da minha palavra. Eu falei: mas eu não dou conta de nenhum gibi da Turma da Mônica. Vai me falar a Bíblia. Mas aí eu vi que a graça que Ele tem por nós é tão grande, que Ele, independente do que a gente faça, da maneira que a gente fale, do que a gente viva, Ele só está disposto a encontrar homens e mulheres e jovens que estejam dispostos a viver a palavra dEle todo dia nas suas vidas. E Daniel começou a declamar e a interpretar o sonho dele. E ele falou: rei, aquele reinado que simboliza o ventre de bronze é o reinado greco-macedônico de Alexandre o Grande, muito poderoso em força também, mas não era tão glorioso e tão rico igual o seu. Aí o rei começou a falar assim: meu Deus do céu, o que é isso? Daqui 200 anos vai vir um reinado desse, que vai suceder o seu. E Daniel começou a falar aquilo que viria a acontecer no futuro. A mãe de Ná pirava em Daniel, velho. Ele pegou e falou: rei, a estátua que tinha as pernas de ferro, que são fortes,
mostra de um reinado muito violento e poderoso que vai dominar a terra, que é o reinado do Império de Roma, o Império Romano. E os pés de ferro e de barro são um reinado que vai suceder-se depois em um tempo bem distante, que simboliza Israel com algumas alianças, por isso que o barro, ele não se mistura com o ferro. Não tem como o mundo se unir com aquilo que é santo. Não tem como jorrar água doce e salgada de uma mesma fonte. Não tem como luz e trevas fazer comunhão. Não tem como. Aqui estava tudo escuro. Estava tudo escuro, mas o escuro, pela ciência, ele não existe. O escuro é simplesmente a ausência da luz. O frio, ele não existe. O pastor estava zoando com a minha blusa top, assim, falou: ei, Goiano, se você estiver esperando o frio que você está querendo aí, você vai ficar doido. Eu falei: não, pastor, que eu quero ficar descolado, assim, tá ligado? Mas o frio, ele não existe. O frio é simplesmente a ausência do calor. Por isso que não tem como uma pessoa querer ter unidade com a sua própria vontade e a vontade do Criador, que é totalmente oposta à nossa. Todo mundo está cansado de saber isso aqui, de cor e salteado. E Daniel começou a falar: os pés de barro e de ferro, rei, simboliza um reinado que vai vir muito depois. Mas o mais incrível de tudo foi o que ele falou: rei, essa estátua pode simbolizar todos esses reinados, mas tem um reinado, ó rei, que é maior do que todos, porque o meu Deus, Ele coloca reis e Ele tira reis, Ele estabelece reinados e Ele acaba com reinados, mas existe um simbolizado por aquela pedra, que não foi lavrada por mãos de homens, que ela é o reino de Deus que vai vir à terra, e que o reino dele vai ser superior e maior do que todos, e vai fazer com que todos os reinados, ele vire pó diante dele. E o reinado do meu Deus é o reinado do Filho dele, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, se cumprindo o que Davi tinha falado, que dele, o reinado de Davi, jamais teria fim. Jesus é descendente de Davi, rei de Israel, todo mundo sabe disso. E o rei falou assim: nossa, Daniel, tu é top demais, velho, você é louco. Vem cá, menino, vou te colocar agora, em vez de escravo, eu vou colocar você como primeiro-ministro do reinado da Babilônia. E Daniel, de escravo, um jovem sábio, um homem inteligente, um homem de integridade. Repete comigo assim: integridade. Integridade. É isso que hoje muitos que se dizem seguidores do Deus de Daniel não estão tendo. E isso está tirando a paz do meu coração, e eu estou orando para que isso mude, cara. De verdade, eu vejo algo hoje, tipo assim, que está destruindo meu coração, e eu sei que não vai mudar. Eu sei que não vai mudar, porque está escrito que nos últimos dias, o amor de muitos iria se esfriar. E isso é o que está acontecendo, na verdade. Quem concorda comigo aqui? E o rei ouviu aquilo de Daniel e colocou ele como o ministro de toda aquela região da Babilônia. E passou 15 anos depois, Daniel já não era mais um menino, já era um homem de muita sabedoria, um líder de muitas nações, de províncias. Até que um dia o rei Nabucodonosor, que era um homem que adorava a si mesmo, ele pegou e falou assim: se existe qualquer reinado que pode vir depois que eu morrer, enquanto eu estiver vivo, o meu vai ser o maior. E não tem nada de reinado igual o meu não. Quer saber? Eu vou fazer uma estátua toda de ouro. Já que é para ser rico, já que é para ser top, vamos colocar a estátua toda de ouro. E todo mundo conhece esse texto que a gente leu. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de 27 metros de altura, de 2,5 metros de largura. E ele fez uma festa. Quem já ouviu falar aqui no Vila Mix, aqui, lá em Goiânia? Quem já ouviu falar? Agora tem uns pastores cantando lá, tá ligado? Os missionários, Jorge Mateus aí, Marta. Aí o cara pegou e chamou todo mundo e falou: hoje eu vou fazer uma festa aqui, vou fazer uns arrochos aqui para nós cantar e dançar. Mas é para dedicação da estátua que eu levantei para adoração de mim mesmo. A estátua que foi levantada era a imagem de Nabucodonosor, não era de nenhum deus que ele adorava. E aquele povo foi chamado, todos os cantores, todos os artistas,
daquela época. E todo mundo diante daquela festa, o rei falou, na hora que tocar todo tipo de instrumento musical, todo mundo tem que se prostrar e adorar a imagem que o rei levantou. E na hora que todos os tipos de instrumento musical tocou, existiram ali no meio daquela gigantesca multidão. Você pode ver em muitos filmes, em muitos seriados que lançam na televisão, meia dúzia de gato pingado assim, você já viu? Aquilo ali é tudo mentira. Eram milhões de pessoas que foram até a província de Dura para poder adorar a imagem de Nabucodonosor, a se prostrar diante daquilo que o homem faz para a glória de si mesmo. Mas toda glória que não é dada ao Deus de Abraão é glória vã, é vazia, é vanglória, é idolatria, e Deus abomina isso. E eu não quero entrar no mérito de falar de adoração de qualquer tipo de divindade, de barro, de pedra, nada disso. Eu não quero aqui nem falar do maior milagre que aconteceu nesse texto, que foi quando aqueles jovens que não se prostraram diante da imagem, eles foram lançados no fogo, e quando eles estavam lá dentro, o quarto homem, que era o próprio Jesus pré-encarnado, que cuidou daqueles meninos e não deixaram eles morrerem. Eu não quero entrar no maior milagre que aconteceu aos olhos humanos, porque para mim, quando eu leio esse texto, o maior milagre que aconteceu, o maior fato que aconteceu nesse texto, não foi quando eles foram jogados dentro da fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, até os servos da guarda de Nabucodonosor morreu por causa do calor. Não foi isso. O que eu quero falar hoje aqui foi a integridade de Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante de um rei, diante do homem mais poderoso da terra, eles não se curvaram diante do que ele ofereceu. Você pode observar nessa cena, imagina milhões de pessoas se curvando à imagem de Nabucodonosor por medo de ser morto, ou mesmo por submissão. Quando uma pessoa ela é íntegra e ela vive de fato aquilo que prega, não tem nada nem ninguém que faz eles se curvarem, não tem nada nem ninguém. Eu fico imaginando essa cena, velho, eu fico imaginando essa cena. Daniel, ele devia estar em algum outro canto do reino, fazendo alguma viagem lá, como ele era um homem muito importante, ele não estava nessa situação nesse dia. Mas esses amigos de Daniel, que também eram ministros, também que eram pessoas que cuidavam, tinham cargos importantes na Babilônia, quando tocou os instrumentos, todo mundo se curvou, todos. Mas eu fico imaginando lá no meio, longe daquela estátua e de onde o rei estava, 3 homens íntegros, homens de caráter, não se curvavam diante daquilo que o rei tinha feito. Você lembra daqueles caras que ia morrer se não interpretasse o sonho do rei? Quem lembra de todos aqueles sábios? Eu fico indignado com pessoa que é ingrata, cara. Eu fico indignado com pessoas que são vaidosas. Eu fico indignado com pessoas que são dessa maneira. Quando eu vejo esses caras, olha o que eles chegaram. Olha só, você já viu quando os caras no filme falam assim que é os X9 paulistana da parada? Fala assim, ô rei, o senhor não falou que qualquer um que não se curvasse diante da sua estátua ia ser morto? Ele falou, é verdade, brother, você está certinho. Por quê? O que está acontecendo? Você está vendo aqueles judeus, aqueles lá, ó, lá no fundo, olha lá, eles estão em pé e eles não se curvaram diante da sua imagem. E eu fico imaginando que foi aqueles caras que oraram pela vida daqueles caras para eles não morrerem. Era um povo invejoso. Amanhã vai ser pregada uma mensagem aqui, de uma série de mensagens que está tendo aqui sobre os 7 pecados capitais, não é isso? Amém? Imagina aqueles caras que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego orou ao Deus deles para que interpretasse os sonhos, e na hora que ele chegou e Daniel interpretou e viram aqueles caras junto com Daniel, e os caras falaram assim, nossa, ainda bem que eu não vou morrer, mas, velho, podia ser eu demais. Olha só, o cara chega aqui, um cara escravo e eu sábio. Gente, aqueles caras, eles tinham os maiores cargos religiosos que havia naquela terra. Para pensar, na hora que eles viram aquilo, os caras falaram assim, gente do céu, por que não foi eu? E quando uma pessoa quer ser igual a outra, quando uma pessoa, ela vê alguma coisa que a outra pessoa tem, que ela não tem, o que ela
gera dentro do coração? Inveja. E é exatamente isso que gerou dentro do coração daqueles homens. Mas eu não quero entrar nesse assunto agora, isso aqui é para amanhã. E eu fico imaginando esses caras, quando viram Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na província, lá longe, não adoraram a estátua. Eles pegaram e falaram assim: rei, olha lá, eles não se prostraram, o senhor tem que matar eles. Porque algo que eu sempre falo, preste muita atenção nisso, eu já estou encerrando essa mensagem. Todo mundo quer te ver bem, cara. Todo mundo quer te ver muito bem, mas nunca ninguém quer ver você melhor do que eles. Quem concorda comigo, dá um glória a Deus aí. Não é exatamente assim? Eu fico imaginando, é uns caras que orou pela vida daqueles homens que eram importantes, religiosos, magos, sábios. E os caras oraram pela vida dele. Os caras poderiam ter um pouco de gratidão dentro da alma e falar assim: não, moço, porque esse cara lá, esse é fiel ao Deus deles. Deixa eles quietos, eu não vou mexer com o Deus deles não. Ninguém, o coração do homem, ele é uma máquina de veneno. Todo mundo sabe do seu pecado, eu sei dos meus pecados. Não tem nada que esconda os nossos pecados diante dos olhos do nosso Criador. Não tem nada nem ninguém que consegue. Você pode ver que aquilo que você faz diante de todo mundo, se você fizer a mesma coisa no seu quarto, sozinho, no secreto, se diante das pessoas você é uma pessoa legal, se você aqui é até um crente, um religioso legal dentro da igreja, participa dos cultos, da oração, mas tudo aquilo que você demonstra na frente de todo mundo, se você fizer sozinho no seu quarto, na hora que ninguém te vê, isso vai mostrar se você de fato é um homem de caráter e uma mulher de caráter diante do seu Deus. E eu fico imaginando, eu fico vendo que o maior milagre que aconteceu naquele dia não foi o livramento do fogo 7 vezes mais aquecido. O maior milagre foi quando 3 homens, tementes ao Deus deles e tementes à sua própria integridade moral, física, os homens não tinham medo nem da morte. Por isso que eu falo, aqueles homens, eles estavam dispostos a morrer, mas eles não estavam dispostos a pecar. Eles não estavam dispostos a pecar nem diante da morte. Quem já viu algum vídeo dos muçulmanos islâmicos extremistas queimando cristãos vivos? Quem já viu aquela cena? É agoniante de só olhar, não é? Agora você para pensar para uma pessoa que daqui 10 minutos depois ia ser atado junto às suas roupas. Imagina, gente, algodão perto do fogo. É a mesma coisa que querosene, é inflamável, aumenta. Imagina a agonia de um ser humano derretendo, enquanto o seu corpo está queimando as suas vísceras. Cara. É desumano alguém morrer de uma forma tão atroz igual a essa. É desumano demais. E eu fico imaginando que integridade é essa. Que referências são aqueles homens para mim? Nas escrituras, depois de Jesus, esses 3 homens eram os mais honrados que eu conheço na vida. Porque os caras mandou pegar eles, trazer diante do rei. E o rei falou assim: é verdade que vocês não adoraram a minha imagem? A minha imagem. Não é nem dedicação dos meus deuses, que eu não estou nem aí para eles. Eu quero que vocês me adorem. Porque isso é uma personificação de Satanás. Eu estava falando com o Felipe, a gente estava falando a respeito do Evangelho de João, cara. Eu aprendo demais, Jesus me dá umas porradas muito doidas na Bíblia. Porque é legal quando a gente faz alguma coisa, é muito legal. Por exemplo, esses dias, eu estava, quem aqui conhece o Whindersson Nunes aqui? Quem conhece? Eu gosto demais dele. Gosto demais, é um cara que eu amo. Eu oro pela vida dele, porque imagina um caboclo daquele assim, começar a pregar o Evangelho igual ele fazia quando era menino. E um dia eu peguei umas camisetas minhas. Quem que tá com as camisetas do Ministério Jesus Me Faz Campeão aí? Tem um brother top ali. Cadê? Tem algum outro? Beleza, só ele. Obrigado. Sou um Zé demais, velho. E um dia eu fui lá, eu conheci o Whindersson num evento que a gente fez no Piauí, um jogo beneficente e tal. E eu falei: não, velho, o Whindersson é massa. E ele tava lá em Goiânia esses dias. E eu peguei e dei uma camiseta minha para ele, dos nomes de Jesus, assim, em várias línguas, para ele poder pelo menos alguém ver Jesus. O nome de Jesus eu acredito que tem poder, gente. Independente se o cara está distante dele, independente se o cara está longe dos caminhos de Cristo,
O que tem poder para mudar a vida daquele homem é o nome de Jesus, que tem poder sobre todo nome, onde todos os seres do céu, da terra e do mundo dos mortos caem de joelhos e declaram abertamente que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E teve um dia, cara, que eu dei a camiseta para ele. Você tá ligado que esse povo que é famoso, eles ganham a camiseta e parece assim, não, obrigado, é só eles virar as costas que eles jogam fora. Você tá ligado, que é assim. Velho, mas o índice é muito doido. Ele pegou e gostou da camiseta demais, velho. Todo snap grande que ele faz, ele tá usando a camiseta minha. Eu falei, não, velho, é minha camiseta, gente. Mas não, velho. Ele faz um snap e tal com a camiseta, Jesus. E a gente é humano. E nós somos tão limitados e tão pecadores, que eu peguei e analisei aquela situação. Os outros falavam assim nos comentários, imagina, uma foto que ele postava com a minha camiseta, assim, de 10 mil comentários, uns 500, era falar assim, nossa doido, onde é que eu arrumo uma camiseta dessa? Eu quero uma camiseta dessa demais. Aí eu, Léo Goiano, falei, pô velho, vai ajudar eu a ganhar uma grana e pagar o Wi-Fi aqui de casa. Mas eu ficava feliz, eu projetava uma imagem para ser adorado, enquanto eu falava assim, cara, quem deu aquela camiseta para ele foi eu, brother, aquela camiseta é minha, eu fiz. Beijinho, olha meu negocinho. Ei pastor, desculpa aí, para cortar. O pastor falou, não some esse negocinho não. Quando de repente, eu pegava e via a galera falando, nossa, que camiseta top. Eu, não é minha, cara, é minha. E eu projetava algo para a minha própria vanglória. Porque a gente se sente bem. Não, foi eu, olha só, o cara é top, está usando uma camiseta minha. Mas aí eu pego e leio a Bíblia, velho. Quando eu leio a Bíblia, Jesus mostra quem de fato eu sou. Eu pego e leio a Bíblia e escuto da boca de um homem, de um menino que deitava na cabeça dele, do colo de Jesus, que escreveu o Evangelho, o próprio João. Você já parou e viu no Evangelho de João, que está escrito assim, ó, algum fato que Jesus fazia, João estava em praticamente todos. Na crucificação, ele era o único dos discípulos que estavam ali presentes. E em todos os fatos mostra que João estava ali. A história era de Jesus, mas João estava no meio, que todo fato está escrito assim, ó, aquele a quem o discípulo que Jesus amava. Você já viu isso? Imagina se fosse igual a nós. Eu, João, que estava junto dele, que via fazendo aquilo, mas Jesus em momento nenhum, ele escutou isso da boca de João. Em momento nenhum a gente vê isso nas escrituras. Por quê? Quando uma pessoa tem a convicção de que não merece nada, mas que toda a glória seja destinada a Jesus, é aí que de fato a gente se parece com ele. João escreveu manualmente os evangelhos, aliás, o evangelho dele, as suas cartas e Apocalipse. Ele pegou e escreveu em muitos fatos aquele discípulo que Jesus amava, sempre tirando ele do foco, sempre colocando ele como na terceira pessoa, e sempre o nome de Jesus sendo exaltado, aquele que Jesus amava. Jesus é o centro de tudo. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abidnego, cara, diante do rei, falou assim, vocês não vão se prostrar? Não vão? E os caras falaram assim, ô rei, eu não quero nem gastar palavra para poder trocar ideia com o senhor, porque eu sei que eu vou me ferrar agora, eu sei que eu vou morrer, eu sei que vai dar PT nesse trem. Mas fica sabendo, eu fico imaginando a autoridade que esse cara falou diante do rei, gente. E é isso que eu peço para vocês, como servos, como corpo de Cristo, que sejam nos lugares onde vocês vivem, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho, dentro de casa com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado, com a sua noiva, com o seu noivo, com o seu marido, com a sua esposa. Tenham integridade e não se curvem diante das propostas que te fazem. Em nome de Jesus, os caras escolheram morrer. Será que isso aqui não fica, cara, não te deixa com remorso? Será que na hora que alguém te fala assim da faculdade, ô doido, você é da igreja, né? Não, eu sou da igreja. Não, mano, mas amanhã Deus te perdoa, Ele vai entender, mano. Vamos ali, moço, vamos no Vila Mix, vamos no pecado ali. Moço, vamos pegar umas minas da hora, filho.
Você está aí numa seca danada, não está pegando em gripe, miserável. Vamos ali. E eu sei que isso rasga o seu coração e a sua mente, o seu espírito, porque aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Eu era um jovem afundado em pornografia, em masturbação. Eu era afundado nisso. Prostituição era mato. Por quê? O mundo que eu vivia, os amigos que estavam ao meu redor, era o que eles me mostravam, me projetavam que para ser aceito, que para ser visto, para que a gente fosse acolhido e venerado pelos outros, a gente tinha que fazer aquilo. Mas toda vez que eu fazia aquilo, que eu fazia tudo de mais louco que tinha, eu chegava dentro da minha casa, deitava minha cabeça no travesseiro, cara, e começava a chorar. E eu falava comigo mesmo, eu falei assim, gente, mas o vazio que eu tenho, quando eu fui lá para preencher, não consegui, só fez aumentar. Por que isso está acontecendo? Eu me curvava diante das propostas, cara, mas num dia que esse Galileu, ele entrou dentro da fornalha de fogo da minha vida, na hora que eu estava destruído dentro de mim mesmo, eu nunca fui de matar, nunca fui de roubar, nunca fui de usar droga, eu sempre fui um cara gente boa, sempre fui um cara amável, carismático, legal, é o que os outros falam de mim, mas nada disso tem poder para apagar os meus pecados, a minha moralidade, a minha bondade, generosidade diante dos homens, não tem poder para apagar os meus pecados, somente o sangue de Jesus Cristo. E um dia eu me curvei diante desse homem, que como a gente estava vendo Augusto Cury hoje falando, ele pega prostitutas e transforma em rainhas. Ele pega um time de 12 homens dissimulados, egocêntricos, vaidosos, ladrões. Ele pegou um time de homens, igual João, era um bipolar, ao mesmo tempo que ele falava assim, oh querido, igual o pastor Márcio, ainda bem, amado, oh filho. Aí João virava para as outras, eu tenho que matar mesmo, não seguir Jesus, tem que morrer. Ele era doido, imagina Jesus, cara, pegar uns caras desses e mudar o mundo, gente. Que homem é esse que tem o poder de fazer isso na vida de uma pessoa? Eu queria que você ficasse de pé para a gente encerrar essa mensagem. Quem já viu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? Um fato verídico. De uma mãe que teve 4 filhos, que foi mandado para a Segunda Guerra Mundial, e 3 desses filhos dessa mulher tinham morrido, e teve um homem chamado James Ryan, que era o cara que estava vivo, e John Miller era um capitão que foi encarregado de sair no meio da guerra, para poder buscar aquele homem, e ele falou, não, eu vou cumprir minha missão, e quando ele chegou no final, ele tomou tanto tiro, mas salvou o cara, e na hora do leito de morte dele, ele sentou assim, ele estava escorado, todo mundo já viu esse filme aqui, quem já viu? Aquela cena ali, velho, me faz desidratar de chorar. Ele sentou assim, com o peito tudo furado de bala, ele chama Ryan, fala assim, Ryan, faça valer a pena o que eu fiz para você, viva de uma maneira que faça valer a pena o meu sacrifício. E ele morreu na hora, e o filme acaba com ele muitos anos depois, velhinho na lápide, daquele capitão que salvou a vida dele, e falou assim, eu vivi a minha vida, eu vivi todos esses anos da maneira que você me falou, para honrar o que você fez por mim. Eu vivi de uma maneira mais feliz, amei minha esposa. Eu estou longe da minha esposa, eu estou doido, velho. Eu ia falar um negócio aqui, mano. Pastor, cadê ele, velho? Tô com saudade dela. Tô com saudade da minha mulher. Ela me ligou aqui e falou que o Deus vive te use, Léo. Fala do amor dele. Eu vivo de uma maneira com que faça valer a pena o que Jesus fez por mim naquela cruz, cara. O que me consome no coração. Eu fico assim, eu falo assim, cara, eu fico constrangido de saber que Jesus um dia morreu. Ele saiu no meio da guerra imunda dessa terra, do pecado, para morrer no meu lugar, cara. Eu não merecia isso. Eu tenho que fazer valer a pena o que ele fez por mim.
Eu tenho que viver de uma maneira íntegra, onde que todo mundo que chegar diante de mim e fala, se curva diante disso. Eu falei, velho, você pode me lançar numa fornalha de fogo, mas eu não vou. Olha essas palavras, gente, olha o que Sadraque, Mesaque e Abidnego falou. Falou assim, rei, fica sabendo que se o Senhor nos lançar dentro da fornalha, o nosso Deus, não esses deuses que você adora, o verdadeiro, tem poder o suficiente para me tirar. Mas, rei, se ele não nos tirar, fica sabendo que nós não vamos nos curvar diante disso, não vamos. Isso é integridade, gente. Na minha família tem um caso de um primo meu, muito amado meu, muito, mas é muito, não é hipocrisia não. Que no decorrer da sua adolescência ele falou que era homossexual. E ele foi morar fora do país por causa da vergonha, por causa do preconceito da própria família. Isso é um assunto que é hoje muito polêmico para muita gente. E o meu primo, lá na Espanha, onde ele está morando hoje, ele fez uma cirurgia de mudança de sexo. E ele mudou o nome dele para Amanda. Top. Tem umas irmãs que riem aí, eu não aguento, velho. E esses dias ele veio aqui, cara, para visitar a família. E eu vi ele, gente, um cabelão assim, bem Britney, bem top. Falei, velho, se eu não soubesse que um dia ele tinha sido um homem, eu falava assim, tu é doido, essa morena aí é top, velho. Pensa num cabra que ficou bonita. Olha que coisa, mano. É, muito louco, né, velho? Mas aí, ele pegou e falou, oi, Léo, tudo bem? Eu falei, oi, Netinho, como é que você tá? Ele é Netinho, né? Irber Neto, o nome dele. Falou, eu não me chamo Netinho, eu me chamo Amanda. Falei, sério, Netinho? Aí a minha tia, minha mãe já veio, tipo assim, metralhadora. Aí eu falei, filho, não vou me curvar diante de Nabucodonosor, cara. Não vou me curvar. É Amanda agora, tá, Léo? Eu falei, o Netinho tá bem, não tá? É Amanda, Léo, mudou de nome, mudou, tem que falar que é Amanda. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, gente. Vocês são a minha família. Vocês são que me geraram. Mas eu amo ele demais, demais. Nada do que eu creio, do que eu acredito, nada das minhas convicções, dos meus princípios, vai me tornar inimigo dele. Jamais, gente. Porque o extremismo mata. O extremismo mata. E eu não vou ficar inimigo dele pelo fato dele ter escolhido uma opção sexual diferente da que ele é de verdade. Isso não vai me impedir de sentar numa mesa e trocar ideia com ele igualzinho eu estou aqui. Mas eu não vou me curvar diante do que vocês estão me falando. Ele não é uma mulher. Ele pode parecer, mas dentro da alma dele existe a centelha do Criador. E o meu Deus, ele não erra. E eu acredito que Deus, ele tem o poder de mudar tudo. Mas se não mudar, eu falei isso para minha mãe, cara. Eu não me curvo diante do que vocês estão me falando. Se vocês de fato são servos de Jesus, pode vir ataque de todo lado, porque aquele que quiser viver de uma maneira piedosa, vai padecer perseguição, aquele que de fato for seguidor de Jesus. Jesus não é Disney, Jesus é o reino conquistado à força, e aqueles que perseverarem até o fim, esses vão herdar a coroa da vida. Em nome de Jesus, que vocês não se curvem diante dos seus amiguinhos da faculdade. Vocês moças, vocês não são peça em liquidação numa vitrine, vocês têm valor. Não deixa qualquer um vir e pôr a mão, porque vocês não são isso, gente. Se valorizem. Homem, você não é homem pelo fato de pegar 10. Homem de verdade é que honra uma mulher e fala assim, essa daqui, eu vou estar com ela até no dia que eu estiver dentro de um caixão. No dia que eu estiver dentro de um caixão, aí ela pode pensar em arrumar outro. Seja um homem de caráter. Seja um homem de honra. Fala assim, mano, eu vou para a igreja, mas não quero ser um medíocre. Eu quero ser Jesus na terra. Porque ele falou que aquele que ele envia no nome dele é a representação do próprio Filho de Deus. Quem acredita nisso aqui? Amém. Feche os seus olhos nessa hora. Pode apagar as luzes. Vamos adorar Jesus nesse momento.
O ministério de louvor, queria até convidar aqui para a gente adorar o Senhor. Quem quer adorar Jesus aqui? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Espírito Santo. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Fala com ele. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Espírito Santo, nessa hora nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos de todo o nosso coração, Pai, por todo o amor que o Senhor tem por nós. Jesus, e se existe algo dentro do nosso coração que te desagrada, se existem outros deuses na nossa vida a qual nós nos curvamos, mesmo dizendo que somos teus servos, Jesus, tenha misericórdia da nossa vida e nos ensine com a sua palavra a de verdade não se curvar diante de tudo que a terra nos oferece. Pai, nós te pedimos que o teu caráter seja entronizado dentro da nossa alma, e que diante das propostas, diante de toda a tentação, diante de tudo aquilo que for oferecido a nós não venhamos a nos curvar, porque nós acreditamos que nós temos uma recompensa muito maior, meu Deus. É o que eu te peço, venha com o seu perdão, venha com a sua graça, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, que Ele é lindo, aplauda a Ele por toda a sua alegria. Eu escolho Cristo todo dia. Glória a Deus. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Quantos aqui foram abençoados essa noite? Quantos verdadeiramente foram abençoados essa noite? Aleluia. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, o seu gente. ministério. Coisa bonita.